Voltamos então para a nossa série de sermões em Ezequiel. Nessa manhã, ouviremos a pregação no capítulo 4, versículos 1 a 8, mas inicialmente faremos a leitura de Deuteronômio, capítulo 31, versículos 16 a 18. Essa passagem de Deuteronômio, o Senhor avisa sobre a futura rebeldia do povo e alerta que eles receberiam as maldições da aliança. Então, Deuteronômio 16, versículo 16 ao 18. Deuteronômio 31. Disse o Senhor a Moisés: Eis que estás para dormir com teus pais, e este povo se levantará e se prostituirá, indo após deuses estranhos, na terra para cujo meio vai, e me deixará, e anulará a aliança que fiz com ele. Nesse dia, a minha ira se acenderá contra ele. Desampará-lo-ei, e dele esconderei o rosto, para que seja devorado. E tantos males e angústias o alcançarão, que dirá naquele dia: não nos alcançaram estes males, por não estar o nosso Deus no meio de nós? Esconderei, pois, certamente o rosto naquele dia, por todo o mal que tiverem feito, por se haverem tornado a outros deuses. Agora, texto da pregação, Ezequiel capítulo 4. Assim diz a palavra do Senhor. Tu, pois, ó filho do homem, toma um tijolo, põe-no diante de ti e grava nele a cidade de Jerusalém. Põe cerco contra ela, edifica contra ela fortificações, levanta contra ela tranqueiras e põe contra ela arraiais e arietes em redor. Toma também uma assadeira de ferro, e põe-na por muro de ferro entre ti e a cidade. Dirige para ela o rosto, e assim será cercada, e a cercarás. Isto servirá de sinal para a casa de Israel. Deita-te também sobre o teu lado esquerdo, e põe a iniquidade da casa de Israel sobre ele. Conforme o número dos dias que te deitares sobre ele, levarás sobre ti a iniquidade dela. Porque eu te dei os anos da sua iniquidade, segundo o número dos dias, 390 dias, e levarás sobre ti a iniquidade da casa de Israel. Quando tiveres cumprido estes dias, deitar-te-ás sobre o teu lado direito, e levarás sobre ti a iniquidade da casa de Judá. 40 dias te dei, cada dia por um ano. Voltarás, pois, o rosto para o cerco de Jerusalém, com o teu braço descoberto, e profetizarás contra ela. Eis que te prenderei com cordas. Assim, não te voltarás de um lado para o outro, até que cumpras os dias do teu cerco. Até aí, a leitura da palavra do Senhor. Nós vamos orar mais uma vez e buscar a misericórdia do Senhor. Ó Senhor Deus Altíssimo, Pai amado e bendito, ouvimos a leitura da Tua Palavra e esperamos ouvir a exposição da Tua Palavra nesse instante. Mas oramos porque reconhecemos que nem nós mesmos podemos entender, guardar e obedecer a Tua Palavra, e nem o pregador pode colocá-la diante de nós, se não for pela Tua graça, pela obra do Teu Espírito Santo. Por isso imploramos ao Senhor que, mais uma vez, use de misericórdia. Abençoa o teu servo que falará a tua palavra, para que ele o faça com integridade, sabedoria, firmeza, e que Cristo mais uma vez nos seja apresentado. Abençoa cada ouvinte, para que ouça com atenção, para que seja capaz de prestar atenção, de examinar sua própria vida,
de render-se à tua misericórdia, Senhor. Oramos, pedimos isso em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amada congregação do nosso Senhor Jesus Cristo, hoje avançamos para o capítulo 4 do livro de Ezequiel e encontramos cenas que talvez tragam a nós uma certa estranheza. E para entender o que se encontra nestas cenas estranhas, nós precisamos brevemente olhar para o caminho que nós percorremos para chegar até esse ponto. Nós passamos pelos 3 capítulos do livro de Ezequiel. Esses 3 capítulos tratam sobre o chamado de Deus para Ezequiel. E em resumo, o que vimos foi Deus preparando o profeta para cumprir o seu ofício diante do povo de Deus exilado na Babilônia. No capítulo 1, Ezequiel então teve aquela visão que podemos dizer foi esmagadora, a visão da glória de Deus. Ele aprendeu então que a glória de Deus não estava presa a templos construídos por mãos humanas, mas que Deus governa soberano não só sobre o seu povo que estava lá em Israel, em Judá, mas também na Babilônia. Ele é aquele que governa sobre toda a história. Depois chegamos ao capítulo de número 2. E então Ezequiel é levantado pelo Espírito de Deus para ser um profeta entre os rebeldes. Vocês lembram? Ele comeu o rolo do livro, ele sentiu a doçura da revelação de Deus, mas no final isso lhe é amargo, porque tem o sabor do juízo de Deus. E finalmente, chegamos ao capítulo de número 3, onde encontramos crianças, aquela palavra diferente. Lembram? Atalaia. Significa vigia. Então aprendemos, o vigia é alguém que toca a trombeta, alguém que grita e diz claramente e avisa sobre o perigo. Isso foi imposto, esta missão sobre Ezequiel, sob a pena de que se ele não cumprisse este ofício, o sangue daquelas pessoas seria cobrado dele. E aí, chegamos ao final do capítulo de número 3, com um cenário intrigante. O homem que foi chamado para ser um proclamador da palavra de Deus, o atalaia que deve avisar sobre o perigo, foi ordenado a ele que se calasse e se encerrasse em sua casa. Ouvimos a pregação sobre o profeta mudo. Agora, chegamos finalmente então ao capítulo 4. E o que temos? Um homem calado dentro de sua casa. Um homem chamado para anunciar a palavra de Deus, mas calado pelo próprio Deus como juízo e encerrado em sua casa. Está pronto agora para começar o ministério profético de Ezequiel. Mas então lemos esses 8 versículos e não encontramos aqui uma abertura típica. Assim diz o Senhor. E ele começasse a dizer as palavras do Senhor. Não há um discurso, mas há uma mensagem. É uma mensagem que envolve uma encenação, na qual Deus usa o corpo e a vida do profeta como um palco para transmitir a sua palavra. E aqui, nós já devemos estar atentos a esse fato. Muitas vezes, quando o povo de Deus se torna surdo às palavras de Deus, Deus pode usar sinais para falar conosco. Temos aqui, então, ações dramáticas. Temos aqui os verdadeiros atos proféticos, que aqui têm a função de ilustrar o peso do pecado e a certeza do juízo. Isto é a mensagem, o peso do pecado e a certeza do juízo. Por isso, meus irmãos, eu vos anuncio o Evangelho de Cristo nesta manhã sob o seguinte tema: o sermão encenado. 3 cenas do juízo e da graça de Deus. Esse é o tema da pregação, o sermão encenado, 3 cenas do juízo e da graça de Deus. Primeira cena.
o cerco inevitável. Temos aqui o tijolo e uma placa, uma assadeira de ferro, versículos de 1 a 3. Então, quando lemos esses versículos, encontramos uma cena curiosa. Crianças, vocês já brincaram de montar uma cidade? Talvez com Lego, papel, ou com um monte de brinquedos diferentes? Vocês moram em apartamento, né? Não tem tijolos por perto. Mas se vocês morassem como alguns moram, em casas ou chácaras, talvez achassem tijolos, montassem pedacinhos de tijolos para lá, para cá e fizessem a sua pequena cidade. Assim Deus ordenou a Ezequiel. Ezequiel deveria tomar um tijolo de barro, algo em torno de um tijolo de 30 centímetros quadrados. E nele, Ezequiel deveria desenhar a cidade de Jerusalém. É um tipo de maquete, por assim dizer. Mas tem mais. Além de colocar a cidade desenhada sobre o tijolo, Ezequiel deveria montar um cenário de guerra ao redor desta cidade que está lá no tijolo. Essa cidade, então, deveria ser ilustrada como cercada por um exército inimigo, e nesse exército inimigo deveria ter todos os elementos da engenharia militar daquela época. Lemos aqui sobre fortificações, que são torres de vigia, simbolizando aqui que esse exército inimigo estaria sempre observando a cidade, pronto para adentrar a cidade. Também fala sobre tranqueiras. Isso é nada mais do que rampas de acesso. Então, os exércitos geralmente juntavam terra para fazer uma rampa para acessar o muro da cidade. É sobre isso que fala. Fala sobre arraiais, que são o acampamento, as tendas ao redor. Aqui, no caso, as tendas, ilustrando as tendas do exército babilônico, o exército caldeu, que em 5 anos destruiria a cidade de Jerusalém. E, por fim, também os aríetes. Vocês sabem o que é aríetes, crianças? Vocês vão poder pensar sobre isso quando souberem a palavra hebraica usada aqui. Ela também é usada para falar de cordeiro. Então, no mundo antigo, quando alguém queria derrubar um muro ou um portão, então usaria uma coisa que parece o chifre de um cordeiro para bater no portão e esse portão cair. Isso são os aríetes. Agora, quando olhamos, então, essa imagem, um tijolo com desenho, elementos ao redor que são uma maquete de uma guerra, nos perguntamos por que essa encenação foi necessária. E a razão é porque temos agora a seguinte configuração: os exilados do povo de Deus na Babilônia e um restante do povo de Deus em Jerusalém, sob o governo de Zedequias. As pessoas que estavam na Babilônia estavam acreditando nas mentiras propagadas em Jerusalém, de que eles não cairiam, de que a cidade se manteria de pé, que faria frente a Nabucodonosor, acreditando que o Egito seria um instrumento para a salvação deles. Então as pessoas do cativeiro estavam dizendo: que pena que nós estamos aqui no exílio, quem dera estivéssemos lá em Jerusalém, lá é muito melhor, lá tem mais esperança. Eles acharam que a cidade não iria cair. Mas agora, por meio desta encenação, Deus está mostrando que o cerco da cidade e, portanto, sua destruição é um decreto divino, é inevitável. Então, a maquete da cidade e a maquete dos elementos de guerra, toda essa encenação aponta para um ponto importante. Essa encenação aponta para a certeza do juízo divino contra Jerusalém. Deus está pegando a esperança dos exilados e quebrando completamente. Está dizendo: não tenham esperança. Mas
Há um outro elemento nessa encenação. O profeta deveria colocar uma assadeira de ferro entre ele e esta miniatura da cidade. Então, crianças, aí está a imagem. Tijolo com desenho, um monte de coisas simbolizando as armas e os exércitos inimigos. Aqui está o profeta, talvez agachado no chão. E o que ele faz? Talvez ele foi até a cozinha e pegou uma frigideira, uma assadeira. Finca no chão e coloca entre ele e a maquete da cidade. O que isso quer representar? Representa justamente a ocultação do rosto de Deus. O profeta, nesta imagem, representa o próprio Deus, pois ele fala em nome de Deus. E a assadeira de ferro é o ocultar. Deus está escondendo o rosto do seu povo. Ele não será mais favorável a eles. Exatamente aquilo que Moisés anunciou em Deuteronômio 31, 17 e 18. Então temos aqui a rigidez do ferro. Significa, nenhuma oração mais resolverá esse problema. Nada conseguirá penetrar no conselho divino. O tempo da intercessão havia terminado. Então Deus estava ensinando que quando o povo continuava na sua insistência em desobedecer, é exatamente isso que se levanta. Uma parede de ferro entre Deus e o seu povo. Meus amados irmãos, isso é algo que nos faz lembrar claramente sobre o pecado. O pecado exatamente tem esse efeito. O pecado esconde o rosto de Deus de nós. Crianças, vocês podem entender isso facilmente. Porque, sabe quando você faz uma coisa errada? E que você não contou para o seu pai e para a sua mãe? E aí, de repente, seu pai aparece na sala e você nem consegue olhar para o seu pai. Porque na sua consciência você sabe que errou. É como se existisse uma parede invisível entre você, filho desobediente, que fez algo errado sem seu pai saber, e o seu pai. Nesse caso, a parede invisível é o pecado do povo. O pecado esconde a face de Deus. Agora, não significa que Deus não está lá. Não significa que Deus deixou de nos amar. Mas significa que a nossa teimosia e rebelião cria uma espécie de bloqueio. É como uma porta que se fecha, que nos impede de aproveitar a comunhão com Deus. Essa assadeira no chão entre Ezequiel e a maquete é um símbolo dessa separação. Deus não ouviria as orações de Jerusalém durante o cerco. Ele estava agora do lado de fora, dirigindo o exército invasor contra a cidade rebelde. Então, essa imagem pode até fazer com que algumas pessoas, quando leem esse texto, ou até algumas pessoas, quando viram Ezequiel, talvez nessa posição no chão, preparando essa maquete, pudessem ver nisso, isso é uma coisa pueril, isso é besteira, isso é uma brincadeira de criança. Mas observem, Deus está falando através desses sinais. Então, o que poderia ser rotulado aqui como uma loucura, porque é isso que pensaríamos de um homem já com 30 anos brincando no chão, parece uma loucura, mas aqui é um instrumento de Deus para humilhar os homens que se acham sábios. A maquete e a assadeira de ferro selam o fato de que o próprio Deus, não Nabucodonosor, irá contra a cidade de Jerusalém. O cerco dos caldeus, eles são apenas instrumentos nas mãos de Deus. Eles são, como disse o profeta, a vara que Deus utilizará para castigar o seu povo. Com esta encenação, espera-se que os exilados em Jerusalém percebam que o exílio não era uma coisa tão ruim assim.
era de fato um ato da misericórdia de Deus, porque quem estava na Babilônia estava em situação muito melhor do que quem estava em Jerusalém. Amados irmãos, o que pode acontecer quando nós não queremos ouvir a palavra de Deus? E por ouvir, não quero dizer que você necessariamente está faltando culto. Mas você pode ouvir e ao mesmo tempo não ouvir. Seu coração pode estar distante. E eu nunca cesso de me admirar com os nossos pecados. Me veio à mente agora uma ocasião muito clara em que isso se evidenciou diante de mim. Eu anunciei a palavra de Deus sobre a responsabilidade dos pais educarem seus filhos dentro do contexto da aliança. Como eles deveriam fazer isso não só pela instrução, mas pelo exemplo. E é curioso, quando eu estava pregando, eu pude ver alguns homens da congregação balançando a cabeça e dizendo: é isso mesmo, é assim. E até um grupo em particular que estava num determinado canto do prédio. E posso pular o que eu vou dizer e chegar ao final e dizer, e no final eles estavam dizendo: pastor, muito obrigado pela pregação, que instrutiva, que maravilhosa, foi muito edificante. Se eu dissesse o ato 1 e o ato 3, talvez diríamos, eles ouviram. Mas o ato 2 mostra que não ouviram. No ato 2, assim que o culto acabou, eles deram celulares a seus filhos para que seus filhos estivessem acompanhando um jogo de futebol que estava adentrando no período dos pênaltis. O Deus vivo, santo e justo acabou de lhes falar. E eles desligaram imediatamente o botão religioso, o botão eclesiástico, e voltaram a sua atenção para os divertimentos que em outros dias poderiam ser adequados, mas não nesse momento. Ouvimos, mas não ouvimos. E sinceramente, meus irmãos, agora nem tanto, mas quando meus sermões eram escritos, eu tinha gavetas e gavetas com pilhas maiores do que essa altura, em todos esses sermões escritos. E uma das últimas vezes, eu olhei para aquela pilha de sermões e disse: Senhor, quanto à minha própria vida, a vida da minha família e as pessoas que ouviram tudo isso, foi tocado pela Tua palavra. Quando você não está ouvindo a palavra de Deus, não por ela não estar sendo pregada, mas pela dureza de seu coração. Deus, em sua bondade, usa sinais que você não poderá ignorar. E esses sinais que Deus usa são, assim como nesta cena, a maneira de Deus dizer: eu amo você. Eu estou tentando chamar a sua atenção, porque você está indo na direção errada, pare. Então, meus irmãos, devemos estar atentos a isso. Quando a palavra pregada é ignorada, Deus frequentemente usa as circunstâncias da vida. Podemos dizer, os cercos da providência. Eles se tornam, por assim dizer, um sermão encenado para nós. Às vezes você pode estar levando a vida sem dar a devida atenção às coisas de Deus. Deus fala com você e você permanece surdo. Você ignora Deus em meio às suas preocupações, em meio aos seus temores, em meio às suas dúvidas, em meio às muitas vozes desse mundo, em meio ao entretenimento. E de repente, você tem planos. E seus planos são frustrados completamente.
Seus ídolos são quebrados. Deus está falando com você. Deus está chamando você a reconsiderar seus caminhos. E quando isso acontece, quando a providência vem com questões difíceis, mas ilustrativas, às vezes você diz, não tenho tempo para orar, mas quando você abre os olhos, você está na cama de um hospital. Agora tem tempo para orar. Agora tem. Não tem tempo para pensar sobre sua vida em Cristo. Mas de repente, você é mandado embora do seu trabalho e você começa a dizer, Senhor, tem misericórdia de mim, eu preciso sustentar minha família. Essas cenas da providência, esse cerco da providência nos empurra para os braços amorosos do nosso Pai Celestial, de quem nós queremos, por vezes, nos afastar. Isso tudo muitas vezes, para nós, quando acontece a doença, o prejuízo, a frustração, os problemas, as dívidas e tudo mais, você diz, como isso tudo é ruim. De fato, essas coisas são ruins. Mas por trás delas há um amor bendito e gracioso. De maneira que você poderá repetir como salmista, foi-me bom ter sido afligido por Deus. Quando nós ignoramos a palavra de Deus, Deus nos fala pela letra da providência. E devemos estar atentos a isso. A segunda cena. Agora vamos para outra cena. O peso da iniquidade. O profeta dormindo para o lado esquerdo e para o lado direito. Versículos 4 a 6. Isso é outro sinal colocado diante de nós. Temos aqui a imobilidade do profeta como centro da mensagem. E com isso que Deus quer revelar. Ele quer revelar pela imobilidade do profeta tanto a sua paciência quanto a sua justiça. Vejam, tarefa difícil para Ezequiel. Tão difícil que os estudiosos costumam dizer é provável que não tenha acontecido literalmente. Talvez foi uma visão, talvez ele ficou só uma parte do dia nessa condição. Mas o fato é que tem um peso aqui. Ezequiel deveria se deitar do lado esquerdo por 390 dias. Cada dia faz lembrar um ano. Aqui, isso significava os 390 anos que o povo de Israel, lado esquerdo, esteve em rebeldia contra os mandamentos de Deus, desde o reinado de Salomão até o fim da história de Israel, o reino do norte. Então, durante 390 anos, eles estiveram quebrando a aliança, anulando e se rebelando contra os mandamentos e quebrando as promessas que eles fizeram. Depois, Deus diz, agora você vai, depois de 390 dias, você vai se virar para o lado direito. Isso vai representar os erros, os pecados de Judá. 40 anos aqui é um período que simboliza aqui os erros de Israel e tem vínculo com a peregrinação no deserto, a desobediência. E agora, também, com os descendentes de Davi, principalmente Manassés. Então, esses 40 dias representam a rebeldia da casa de Davi. 390 mais 40, 430 crianças. 430 anos de rebeldia contra a vontade de Deus. Deitado 430 dias, 390 de um lado, 40 do outro. Por quê? As pessoas lá no exílio estavam alegando que Deus é severo demais. Mas quando nós olhamos para esses números, o que percebemos? Eles são proporcionais à persistência deles no pecado. Então, significa o quê? Deus esperou 430 anos
para finalmente levá-los a juízo. E o que isso revela? Deus é paciente. Deus é paciente. Deus esperou centenas de anos, enviando seus profetas e chamando-os ao arrependimento. Mas agora, aprendemos que o peso do pecado precisa ser encarado. Deus não é somente paciente, Deus é justo. Em outras palavras, a conta chega em algum momento. E Deus diz a Ezequiel: levarás sobre ti a iniquidade de Israel, 390, a iniquidade de Judá, 40 dias. Então, como é que Ezequiel levaria essa iniquidade? Ele vai experimentar em sua cama desconforto físico. Então, a situação de Ezequiel na cama, e como veremos, amarrado pelas cordas de Deus, torna-se uma representação, uma encenação do que o pecado faz. Olhe para ele na cama. Olhe na cama sem poder se mexer. Ah, meus irmãos, eu viajei na sexta-feira passada para Cabo Frio e voltei na segunda-feira à noite. Dos últimos meses, pior momento. O banco parecia que não tinha um milímetro de espuma. E eu sentindo doer todo o trajeto. Na volta foram basicamente 12 horas de suplício. Eu falei, eu estou aqui na Inquisição. Estou sofrendo. Mas foram apenas 12 horas. E Ezequiel está aqui num período extremamente longo. Olhem para esse homem na cama. Pergunte-se o que o pecado faz. O pecado escraviza, prende. O pecado imobiliza. E o pecado faz sofrer. É isso que o pecado faz. É isso que a cena desse homem na cama deitado por tanto tempo quer dizer. Que quando o juízo de Deus vem, o pecador tem que sofrer as consequências de seu pecado. Então, Ezequiel na cama sofrendo é um lembrete visual chocante de quanto tempo Deus suportou a rebelião do seu povo. Ele carregou a iniquidade de todas essas décadas para demonstrar que a nação esteve em rebelião contra Deus por tanto tempo, sem cessar de pecar. E em sua infinita paciência e providência, Deus suportou longamente, por isso ouvimos na Bíblia, Deus é longânimo. Isso é sobre a paciência de Deus. Deus foi longânimo, paciente, ele suportou a idolatria, a obstinação de Israel e de Judá. Mas isso levou essas pessoas a um abuso cada vez maior, sempre esperando a tolerância de Deus. Mas, meus irmãos, a bondade e a paciência de Deus não anulam a sua reta justiça. O Senhor não tolera a impunidade e o pecado escondido. E agora essa cena de Ezequiel deitado demonstra claramente que finalmente o juízo de Deus vem sobre o povo. Eles vão experimentar sofrimento. Crianças, vocês lembram da pergunta de número 11? Catecismo de Heidelberg? Quando o catecismo fala sobre o juízo de Deus, então alguém poderia dizer, sério, Deus é justo? Ok, mas Deus também não é misericordioso? E aí vocês repetem no coração. Deus é verdadeiramente misericordioso, mas também é justo.
A sua justiça requer que o pecado cometido contra a sua suprema majestade seja castigado também com a pena mais severa, quer dizer, o eterno castigo do corpo e da alma. Portanto, amados irmãos, não devemos aceitar a comodidade do pecado, achando que a paciência de Deus será ilimitada, achando que a paciência de Deus é o passaporte para a nossa rebeldia. Mas antes, o Espírito Santo nos convida a confessar os nossos pecados, porque Deus é fiel e justo para nos purificar de toda iniquidade. Agora vamos para a última cena, a determinação divina. Temos aqui um braço desnudado e as cordas que prendem o profeta, versículos 7 e 8. Isso é a última cena. Ela tem 3 detalhes, esta última cena. 3 detalhes que enfatizam que Deus não está brincando. O primeiro detalhe é que Ezequiel deveria voltar o rosto, ou podemos ler, fixar o olhar, contra a maquete da cidade de Jerusalém. Isso tem um profundo significado de condenação e juízo. Quer dizer que o inimigo não é a Babilônia, o inimigo é o próprio Deus. Deus está com o olhar fixado contra Jerusalém. Ezequiel estava ali como um representante do Senhor. O próprio Deus estava sitiando a cidade. Agora, o segundo detalhe é que o profeta, além de fixar o rosto e profetizar, ele deveria profetizar com um braço descoberto, desnudo. Isso, crianças, vocês lembram, no mundo antigo não se usava ternos, gravatas e calças. Se fosse Ezequiel aqui, ele estaria com um vestido. Seria um pouco engraçado, mas é a realidade daquela época. Então, um vestido é uma coisa ruim para trabalhar, para fazer atividades físicas, para correr, andar de bicicleta. É difícil. E um homem se atrapalharia muito mais do que as mulheres numa bicicleta com vestido. Mas, então, o que significa arregaçar as mangas? Pensa em alguém com vestido e agora tem que subir aqui a barra desse vestido e também aqui no ombro para permitir que as suas pernas e seus braços não estejam cheios de pano. Então, amarraria no ombro, amarraria nas pernas para poder correr ou fazer alguma coisa. Na linguagem de hoje, crianças, seria o seguinte: olha, eu quero... É preciso pintar o prédio da igreja. E alguém disse, olha, vamos arregaçar as mangas. O que significa isso? É uma metáfora para dizer o quê? Vamos começar a fazer, vamos começar a trabalhar. Se você vai trabalhar com tinta, não quer que a tinta suje sua roupa, você arregaça, você coloca para cima. Então, aqui Deus está dizendo que Ezequiel deveria profetizar com um braço descoberto. Podemos então dizer, Ezequiel deve profetizar com as mangas arregaçadas. Isso quer indicar que Deus despiu as vestes da paciência e que agora ele vai estar pronto para desferir o golpe do juízo. A sua mão não vai ter nada que atrapalhe. Ele vai cumprir imediatamente a sentença que o profeta anuncia. O terceiro detalhe é que Deus diz que porá cordas sobre Ezequiel para que ele não pudesse se virar na cama. Imagine, crianças, dormir amarrado. Mas Deus faz isso para garantir a integridade do sinal. Porque seria quase impossível alguém dormir sem se mexer. Então Deus colocou cordas sobre o profeta. Essas cordas garantem que Ezequiel permanecerá fixo, sofrendo em sua posição que anuncia o julgamento. As cordas impedem que Ezequiel e, portanto, Jerusalém se desvie do curso determinado. É um juízo que não tem como escapar, está preso. Isso simboliza a natureza inviolável do decreto divino. Quando o tempo chega, não há como haver nenhum tipo de apelação.
Não é possível, não há como ir a um STF e apelar, talvez, a um juiz que seja corrupto. Não é possível contratar um advogado e conseguir uma brecha na lei. Nenhuma astúcia humana e nenhuma tentativa de fuga pode alterar o conselho de Deus. Então, a lição para nós é solene: a rebelião pública gera uma disciplina pública. E a severidade de Deus é tão real quanto a sua graça. Deus é realmente gracioso, Deus é realmente justo, Deus é realmente bom, Deus é realmente severo. A vontade de Deus é firme e ela não muda por causa dos nossos caprichos. Vocês podem ter absoluta certeza que quando Jerusalém foi destruída por Nabucodonosor, certamente muitas pessoas gritaram e disseram: "Ó Senhor, tem misericórdia de nós!" E não houve resposta da graça. Certamente muitas pessoas gritarão no inferno: "Ó Senhor, tenha misericórdia de nós!" Mas elas nunca poderão deixar essa condição, porque o juízo de Deus virá sobre elas, e quando vier definitivamente, não haverá mais a oportunidade para o arrependimento. Então, isso é não só um conforto para os crentes, mas é um aviso para os rebeldes. Você pode fugir, você pode ignorar, você pode pisar o evangelho, você pode fingir que Deus está lá para fazer a sua vontade. Mas no final das contas, você dirá um dia, se não se arrepender agora, dirá no dia final: "Tenha misericórdia de mim." E você encontrará uma barreira de ferro intransponível. Deus não te ouvirá mais. É por isso que a Escritura sempre diz que o dia do arrependimento é hoje. É hoje quando Deus nos fala por essas 3 encenações do seu juízo. Essa mensagem de Ezequiel chega até nós para que olhemos para a nossa própria vida e vejamos como estamos respondendo ao Deus que fala. E toda essa encenação, até o momento, parece extremamente séria e terrível, e de fato é. Mas, amados irmãos, vocês lembram o título da pregação? Vocês lembram que eu falei o sermão encenado, as 3 cenas do juízo e da graça de Deus? Vimos muito juízo até o momento. E talvez agora você se pergunte: "Pastor, por que o senhor colocou essa palavra no título da pregação? Eu só posso ver nesse texto o juízo de Deus pesado." Podemos ver também a graça. Podemos nos perguntar por que Deus usa métodos tão fortes para chamar a atenção do seu povo. Porque Ele nos ama. Porque Ele não quer que nenhuma das ovelhas que Ele deu ao seu Filho Jesus Cristo se perca. Então, os avisos de Deus, na pregação, nas letras da providência, são como um pai gritando: "Pare!" Quando o filho está correndo para o fogo ou para o meio da rua para ser atropelado, e o pai grita com firmeza e autoridade: "Pare!" E a criança leva o susto e para. Assim, em meio a essas 3 cenas de juízo de Deus sobre um povo rebelde, podemos vislumbrar, brilhando de maneira maravilhosa, a graça de Deus. Porque, amados irmãos, essas 3 cenas, elas são apenas, por assim dizer, para usar a linguagem de filmes, elas são apenas o trailer. Elas são apenas o trailer do maior de todos os atos proféticos: a cruz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aqui então devemos ir ao paralelo entre Ezequiel e o Senhor Jesus Cristo.
Deus diz a Ezequiel: Ezequiel, você vai carregar a iniquidade. Então há um paralelo entre este do Isaías 53, que tomou sobre si as nossas iniquidades. Mas tem algumas distinções fundamentais. Ezequiel era apenas um sinal que apontava para o julgamento. Mas o sofrimento de Ezequiel não possuía um caráter expiatório. Ezequiel sofreu, mas ele não livrou o povo do sofrimento. Ezequiel sofreu, mas não foi um sofrimento expiatório. Era apenas para demonstrar a culpa do povo. Mas quando olhamos para o nosso Senhor Jesus Cristo, quando Ele carrega sobre si mesmo o peso por nós, crianças que estão estudando latim, pro nobis, quando Ele carrega o peso por nós, para remover a condenação. Isso é a graça revelada aqui. Ezequiel anunciou a sentença. Jesus Cristo absorveu a execução. Então, meus amados irmãos, em Cristo, Deus mostrou simultaneamente seu ódio santo contra o pecado e seu amor insondável pelos pecadores. Na cruz, Cristo sofreu o cerco do juízo de Deus pelos nossos pecados para que fôssemos absolvidos. Na cruz, ele experimentou a separação de seu Pai, como se uma barreira de ferro tivesse se interposto entre ele e o Pai, a ponto de dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Na cruz, Cristo deitou-se não num leito em uma casa, mas no leito da morte, para remover efetivamente o fardo que nós não poderíamos suportar. Na cruz, as cordas do inferno o prenderam, mas ao mesmo tempo o braço de Deus esteve desnudado, não só para o juízo, mas para a salvação. Então, meus amados irmãos, glória a Deus, porque Deus é justo, porque Deus é santo, mas também porque Ele é gracioso e bom. Isto é a mensagem do Evangelho. Não despreze essa mensagem, não ignore esta verdade, a bondade e a severidade de Deus. Você pode receber a graciosa bondade de Deus, porque a severidade dele foi derramada sobre o Senhor Jesus Cristo. Então, creia, se arrependa e viva para Cristo de todo o seu coração. Qual resposta podemos dar a esta mensagem de Cristo e do Evangelho, se não deixarmos o caminho da rebeldia? E quando estivermos sentados nessas cadeiras, a cada domingo, quando Deus graciosamente nos abrir o Evangelho no livro de Ezequiel, dissermos de todo o nosso coração: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Amém.